Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então, nesse canal aqui eu trago para vocês literatura, escrita, criatividade, enfim, tudo sobre o universo dos livros. Se você gosta disso, considere se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar alguma coisa que você gostaria de ver aí, que a gente está trazendo conteúdo legal para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o estilo de época, né? A gente tem uma playlist aqui com os estilos de época. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a escola, no ensino médio principalmente, ou se você simplesmente é um curioso de literatura e quer saber mais sobre o Barroco. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco na literatura, né? O Barroco foi um movimento aí que influenciou as grandes obras artísticas, né, do século XVII aí, né? Então, esse é o Barroco, né? Se você for em algumas igrejas, você vai ver que o estilo arquitetônico é barroco. Se você vê algumas esculturas, você vai ver que o estilo da escultura é barroco. Se você for no museu e tiver umas pinturas, tem pinturas que são estilo barroco. E na literatura também esses estilos se refletiram ali no texto, né? Enfim, tá? Vamos lá, vamos começar pelo contexto histórico do barroco. Ele aconteceu aí quando estava no século XVII, quando estava tendo aí fortes movimentos na religião e na política no cenário assim europeu, né? Enfim, e repercutindo mundialmente, né? Lembrando que a gente sempre estuda na escola a partir de uma perspectiva europeia, infelizmente, né? Às vezes tem algum professor que consegue trazer um pouquinho mais da perspectiva de outros povos, né? Mas a gente tem essa hipervalorização do que vem de fora. E o barroco veio da Europa e influenciou todo o resto do mundo, né? A principal causa dessa onda foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela causou uma ruptura ali na religião na Europa, né? A Igreja Católica começou a perder um pouco de espaço, não tanto assim, mas enfim, começou a sentir. E eles lançaram a Igreja Católica a Contra-Reforma, né? Uma série de medidas para responder aí ao Lutero e as ideias dele, enfim, as filosofias que envolviam a Reforma Protestante. Uma das coisas que eles lançaram nessa Contra-Reforma foi uma indicação, digamos assim, para as artes serem mais dramáticas e persuasivas, defendendo a fé, né, enfim, os dogmas da Igreja Católica, para emocionar e convencer as pessoas sobre esses valores que eles tinham. E lembrando que naquela época, muitas das artes elas eram patrocinadas por patronos, né, por pessoas que eram poderosas e tinham dinheiro. Não é difícil de encontrar nas dedicatórias dos livros dessa época indicações de agradecimentos para quem pagou, financiou esse livro, tá? Então, a pessoa, quando ela paga e financia, existem vários autores daquela época que antes de publicar uma obra, né, enviar às imprensas na época, faziam uma leitura, sentavam na mesma sala com a pessoa que estava pagando e a pessoa dizia se tinha gostado ou não, né? Aí, como a gente viu no vídeo anterior sobre o classicismo, sobre a razão, sobre a emoção, sobre uma forma divina, bonita, enfim, o barroco ele tem uma coisa mais de tipo assim, a gente na realidade está dividido entre aquilo que é divino e o que é terreno, né? Tem essa grande divisão. A gente tem o espiritual e o terreno, a gente tem o que é sagrado, o que é pecado, tem essa coisa assim, né? Qual que são as características do texto do barroco também? E também você consegue encontrar nas outras expressões artísticas as mesmas características, tá? A gente tem uma dualidade ali de céu e terra, fé e razão, tenho anotado aqui, corpo e alma. Tem essas coisas que são duas faces de uma moeda e cada uma contrária à outra, né? A gente tem muitos contrastes, inclusive nas pinturas dá para ver pela luz que se usa mesmo, é a sombra que se usa, os contrastes, né? Entre claro e escuro, aqui também pecado e salvação,
né, na literatura. A linguagem que eles usavam no barroco era uma linguagem rebuscada, eles procuravam, assim, escrever numa maneira culta, né, no cultismo, eles faziam jogos de palavras, eles pensavam muito bem o que eles iam usar, qual palavra eles iam usar, né, e também faziam um conceptismo, um jogo de ideias, né, tipo, pegavam uma ideia e extrapolavam ela, e depois a gente vai ver nos exemplos o que isso quer dizer, né. Eles, através do raciocínio, pegavam uma ideia e iam desenvolvendo ela. Não preciso nem dizer que tinha muito tema religioso, porque foi essa indicação da Igreja Católica, vamos botar o máximo de religiosidade, fé, os nossos dogmas na arte, então salvação, culpa, pecado, a vida ser uma coisa efêmera, enfim. E tinha um clima de pessimismo, então assim, se você for pensar que a arte estava sendo bancada pela Igreja Católica, e tem esse movimento muito grande acontecendo contra você, as pessoas começam a ver na arte, nossa, olha só quanto pessimismo. É meio que o que a mídia faz hoje, assim, uma mídia reacionária, né? Uma mídia que faz a pessoa não enxergar o que está acontecendo para enxergar o que ela quer que enxergue, né? Os principais autores e as obras do Barroco. Um dos principais foi o padre Antônio Vieira. Ele escrevia prosa, tá? Ele escreveu os sermões dele e registrou todos eles, né? Enfim, tinha bastante metáforas, e é isso que a gente fala de conceptismo, né? Ele usa metáforas, por exemplo, a palavra de Deus é como a chuva, cai igualmente em todos os campos, mas nem todos frutificam, porque não recebem a palavra da mesma maneira. Então, assim, ele pega uma ideia, a chuva caindo, e usa para explicar a palavra de Deus, né? E para já dizer que tem campos que não frutificam porque não escutam a palavra de Deus, né? Aqui tem outro trecho também que eu separei. Os peixes grandes comem os pequenos, mas os homens também comem uns aos outros. Então pega um conceito e aplica para um dogma da fé ou uma lição de moral da fé. Aí a gente tem também o Gregório de Matos, que assim é considerado o primeiro poeta, o primeiro grande poeta brasileiro, né? Ele era chamado de Boca do Inferno, para vocês terem uma ideia. No Barroco, a pessoa se chamava de Boca do Inferno, então era pesado mesmo. Ele satirizava os políticos, os padres e a elite da Bahia, tá? Então, e eu gosto sempre de fazer um paralelo com os dias de hoje também, né? Então, se você está acostumado a ver nos meus vídeos aí, vamos lá, o paralelo com os dias de hoje. Paralelo com os dias de hoje, eu lembro muito assim da série Dark, que, olha o nome, Dark, né, escuro. Ela tem muito assim o esquema de um dia claro ser um dia bom, do dia escuro ser um dia ruim, então tem essa coisa do jogo de luz que no Barroco tinha também, tá bom? Então, e olha só, nas redes sociais eu também vejo isso. Inclusive eu deletei meu Instagram, meu TikTok, meu Threads, tô só no Substack agora. Se você gosta do Substack, ler texto, eu vou deixar o link aqui embaixo. As pessoas têm aquele conflito da pessoa que elas são realmente e da pessoa idealizada que elas querem ir, né? Tem muito discurso de culpa na internet. Tipo, se a pessoa come, não come de maneira saudável, se a pessoa não faz exercício, se a pessoa não consegue R$ 1.000.000. Então, tem esse jogo de culpa também, que eu vejo também um paralelo com o Barroco. Então, se você chegou até aqui, você gosta desse tipo de vídeo, considere esmagar o botão de inscreva-se, dar like no vídeo, comentar alguma dúvida que você tem sobre o Barroco, que eu tô aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado pela companhia e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.